Você acordou hoje com uma sensação estranha? Um aperto no peito que não tem explicação? Acordou cansado, mesmo depois de dormir? Com uma tristeza sem nome, um peso que parece não ser seu? Isso não é só físico, não é cansaço, é espiritual. Se eu te dissesse que essa angústia é um sinal, que Deus está tentando te mostrar algo importante logo no começo desse dia, muita gente vive esses momentos e ignora, achando que é apenas mais um dia difícil, mais uma manhã como tantas outras. Mas não é. Hoje, você foi acordado para algo maior. Tem algo acontecendo no mundo espiritual que envolve você. Não é por acaso que você está aqui, ouvindo essa oração. Essa oração é uma resposta direta para a sua alma, que clama em silêncio. Você está sendo alcançado, nesse exato momento, por uma palavra que vai mudar o rumo do seu dia. Agora respire fundo. Feche os olhos por alguns segundos se puder. Se concentre na sua respiração. Sinta esse desconforto que você está sentindo, esse peso emocional. Ele está prestes a ser transformado. Não por mim, não por este vídeo, mas porque Deus já está aqui. Se você acredita que precisa dessa transformação, escreva nos comentários agora: Senhor, tira esse peso da minha alma. Sim, escreva isso como um ato de fé, como uma declaração espiritual que muda o ambiente ao seu redor. Compartilhe essa oração com alguém que também acordou mal hoje, porque há milhares de pessoas passando pela mesma batalha invisível. Hoje não é uma manhã qualquer, é uma guerra que você vai vencer em oração. E antes que você desista desse dia, antes que a tristeza tome conta, antes que o desânimo te paralise, fique aqui comigo. Fique até o fim, porque Deus vai te levantar. Ainda hoje, prepare seu coração, porque o que você vai ouvir agora vai tocar a sua alma como nunca antes. Vamos juntos para a próxima parte, onde revelarei o que realmente está por trás dessa opressão que você está sentindo. Você já ouviu falar do profeta Elias? Um homem que teve coragem de enfrentar reis, multidões e falsos profetas. Mas o que poucos sabem é que esse mesmo Elias também acordou um dia com um peso tão grande na alma que desejou desistir de tudo. Sim, até os grandes homens de fé tiveram dias assim. Depois de vencer um confronto espiritual intenso contra os profetas de Baal, Elias esperava que as coisas melhorassem. Mas ao contrário disso, recebeu uma ameaça de morte da rainha Jezabel. E o que ele fez? Fugiu, se escondeu e caiu numa tristeza profunda. Senhor, basta, tira a minha vida. Essa foi a oração de Elias naquele dia. Isso é um grito de alma ferida, uma oração de quem acordou sem forças. E você, já teve esse tipo de dia? Acordar e sentir que não vai conseguir continuar? O corpo até levanta, mas o espírito está caído. O rosto até força um sorriso, mas a alma chora em silêncio. Hoje você vai descobrir que não está sozinho. O mesmo Deus que não ignorou Elias não vai ignorar você. Naquele deserto, debaixo de uma árvore, Elias achava que tudo havia acabado. Mas então, se algo extraordinário aconteceu, Deus enviou um anjo, sim, um anjo. E ele tocou Elias. Tocou, não gritou, não sacudiu, não exigiu fé, apenas tocou e disse: levanta-te e come. Isso está escrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 5. E ali, naquela manhã de dor, naquela solidão sufocante, Elias foi renovado. O que esse anjo fez foi simples. Ofereceu alimento, força e, principalmente, presença. Você não precisa de muito para recomeçar. Você só precisa da presença de Deus.
que você sente hoje pode ser o mesmo que Elias sentiu. Um vazio que ninguém entende, um peso sem nome, uma ansiedade que surge sem motivo aparente. Mas escute, isso não é falta de fé, não é fraqueza, é guerra espiritual. Você foi chamado para coisas grandes, por isso o ataque é intenso logo pela manhã. É nesse momento, ao acordar, que muitos são bombardeados com pensamentos negativos, desânimo, memórias dolorosas e medo do que está por vir. E quando a alma sente peso ao acordar, é sinal de que o inimigo está tentando te paralisar antes do dia começar. E o pior, muita gente acredita que isso é apenas cansaço físico, mas não é. Não é cansaço, é espiritual. Você está sendo envolvido por um cenário invisível, uma batalha silenciosa, uma força tentando roubar sua motivação, sua alegria, sua esperança, antes mesmo que você tome café, antes mesmo que você diga seu primeiro bom dia. E sabe por que isso acontece com você? Porque você carrega uma chama que incomoda as trevas. Essa tristeza, esse vazio, não são sinais de derrota, mas de que há algo grandioso sendo gerado dentro de você. Você pode até não ver agora, mas Deus está agindo enquanto você ouve essa mensagem. E isso me lembra outro momento poderoso nas Escrituras: Jesus. Na noite antes da crucificação, ele foi orar no Getsêmani, ali sozinho diante de uma escolha que mudaria tudo. Ele sentiu peso, um peso esmagador. E a palavra nos conta, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 44, que ele suou gotas de sangue. Você consegue imaginar isso? Sentir tanto peso interior que o corpo reage com dor física. Jesus sentiu, mas ele não desistiu. Ele orou. E sabe o que aconteceu logo depois? Um anjo do céu lhe apareceu e o fortaleceu. Lucas, capítulo 22, versículo 43. Dim, Daisy, novo. O padrão se repete. Dor profunda, angústia intensa, presença divina, renovo. Você pode estar vivendo exatamente esse ciclo agora. É por isso que essa oração existe, não para te entreter, não para cumprir um ritual religioso, mas para te conectar à presença que ressuscita o que já estava morto dentro de você. E se Jesus precisou de ajuda para enfrentar aquele momento, por que você não pediria o mesmo? O céu está prestes a tocar a sua realidade. Não importa se você está no quarto, na sala, no carro, no trabalho, Deus vai te encontrar hoje. E da mesma forma que Elias se levantou renovado e Jesus se fortaleceu diante da cruz, você vai levantar com nova força nesse dia. Então fique comigo, porque na próxima parte revelarei o que realmente está por trás da angústia que te consome logo ao acordar. E como isso pode ser um aviso direto de Deus para mudar completamente o rumo da sua vida. Você precisa saber de algo muito importante. Existem dias em que a alma acorda pesada, não porque você está fraco, mas porque há uma movimentação espiritual ao seu redor que você ainda não entende. Muitas vezes, essa opressão não vem de fora. Ela começa dentro. Vem de pensamentos que você nem sabe de onde surgiram. Uma inquietação que você não consegue explicar. Uma sensação de que algo está prestes a acontecer, mas você não sabe o que. Essa é a maior arma do inimigo. A confusão invisível. Ele não te ataca com gritos, ele te suga em silêncio. Ele não aparece com correntes, ele te prende nos próprios pensamentos. Ele não grita, mas sussurra mentiras logo ao amanhecer. Você não é suficiente. Hoje vai ser mais um dia de fracasso. Nada vai mudar. Ninguém se importa. E você acorda com essa voz dentro da alma. Mas o que está acontecendo na verdade? Você está sendo visado, marcado,
perseguido espiritualmente, porque o seu despertar está próximo. Deus está te preparando para algo novo, algo que vai incomodar estruturas, quebrar padrões, transformar vidas. Mas todo despertar é precedido por uma luta interna. A alma precisa ser sacudida antes de ser libertada, e é por isso que você sente esse peso. É o aviso, é o alarme espiritual. Você pode estar vivendo a madrugada de Jacó. No livro de Gênesis, capítulo 32, versículos 24 ao 30, diz que Jacó ficou sozinho numa noite escura e travou uma luta. Mas não era contra homens, era contra Deus. E o que ele dizia era simples, mas poderoso: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Ali, naquela luta espiritual silenciosa, Jacó foi transformado. De um homem fugindo, passou a ser alguém marcado por Deus, tão marcado que saiu mancando daquele encontro, mas com um novo nome, uma nova identidade: Israel. Preste atenção. O peso que você sente hoje é a luta que antecipa a mudança que Deus vai fazer. Não resista a esse processo. Não se culpe por sentir isso. Não aceite a mentira de que você está fraco espiritualmente. Na verdade, você está mais perto do céu do que nunca, porque os ataques mais fortes acontecem na véspera das maiores vitórias. Você está em travessia, e todo o mar aberto vem depois de uma angústia no deserto. Acordar com um peso na alma é, muitas vezes, o sintoma de que sua fé está crescendo. Deus está quebrando camadas, destruindo fortalezas internas, derrubando máscaras que você precisou usar por tanto tempo. Máscaras de força, de estabilidade, de tá tudo bem. Mas Ele não quer mais que você finja, Ele quer que você se entregue. Porque quando você entrega o peso, Ele te dá asas. E quando você entrega a dor, Ele te devolve direção. Agora escute isso. Você pode ter acordado pesado hoje, mas isso não define como o seu dia vai terminar. Deus ainda tem as últimas palavras sobre esse dia, e elas são palavras de esperança. Lembra de quando os discípulos estavam no barco, em meio à tempestade, e acharam que iam morrer? Eles também sentiram angústia, sentiram medo, se desesperaram. Mas Jesus estava lá, dormindo, calmo. Enquanto você se desespera com a agitação de fora, Deus está no controle por dentro. E quando os discípulos o acordaram, ele se levantou, olhou para os ventos e ordenou: acalme-se, aquiete-se, e houve bonança. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 39, registra esse momento como uma virada espiritual. Da agitação surgiu a paz, e é isso que ele quer fazer com você hoje. Esse peso não vai te acompanhar o dia inteiro. Esse aperto no peito não é permanente. Essa ansiedade matinal vai ser dissolvida pela presença dele. Mas você precisa se posicionar. A alma pesada se levanta quando a fé desperta. E a fé desperta quando você ora, quando você declara, quando você confia. Você precisa romper esse céu de bronze com a sua voz. Não fique em silêncio. Não aceite isso como normal. Acordar pesado, em guerra, em tristeza. Não é destino, é uma batalha. E batalhas se vencem com armas espirituais. A oração é sua arma. A adoração é sua resposta. A fé é sua resistência. O inimigo não tem medo do seu dia. Ele tem medo de quem você vai se tornar nele. Por isso, ele tenta te paralisar logo ao amanhecer. Mas agora, com tudo que você já ouviu aqui, você está mais forte, mais consciente, mais conectado.
e Deus está prestes a agir, não porque você merece, mas porque Ele te ama profundamente. E vê o seu coração mesmo quando todos ao redor só enxergam o seu cansaço. Você acordou com um peso, mas vai dormir leve, vai caminhar. Leve, vai falar com autoridade, vai decidir com clareza, vai respirar com paz. Porque hoje Deus troca a sua angústia por direção. Isso não é apenas uma mensagem, é uma promessa. Respire fundo. Sinta a atmosfera mudando. Você já não está mais sozinho. A partir de agora, vamos entrar em um momento profundo de oração. Fique comigo até o final, porque o que Deus começou aqui vai terminar com vitória, agora. Que você entendeu o porquê de ter acordado com esse peso na alma. Chegou o momento de transformar essa revelação em atitude, porque não basta saber o que está acontecendo. É preciso agir, é preciso romper, é preciso lutar com as armas certas. E a primeira arma que você vai usar hoje é a sua boca. Que você declara ao acordar, determina o espírito que vai te acompanhar pelo resto do dia. A maioria das pessoas acorda e diz: que dia difícil. Já estou cansado. Não vou aguentar. Mais um dia igual. Mas você não é como a maioria. Você foi separado, escolhido. E os escolhidos acordam para guerrear em oração. A partir de hoje, você vai estabelecer um novo padrão espiritual logo pela manhã. Primeiro, não pegue o celular. Pegue a presença. Antes de ler mensagens, e-mails ou notícias, fale com Deus. Dê o primeiro bom dia a Ele. Segundo, faça uma oração curta, mas profunda. Não precisa ser longa, mas precisa ser real. Diga: Senhor, eu consagro esse dia a Ti. Tira de mim todo o peso invisível. Me cobre com Tua paz. Dirige cada passo que eu der. Terceiro, declare versículos em voz alta. A palavra de Deus é viva. Ela transforma ambientes, expulsa trevas, renova a mente. Diga, por exemplo: este é o dia que o Senhor fez. Eu vou me alegrar e me regozijar nele. Salmos capítulo 118, versículo 24. Não é opinião, é decreto celestial. Quarto, cuide do ambiente onde você acorda. Coloque louvores, deixe a luz entrar, abra a janela. Não comece o dia no escuro. A luz que você permite entrar na sua casa também ilumina a sua alma. Quinto, ouça uma oração completa, todos os dias. Sim, como essa que você está ouvindo agora. Deixe que palavras de fé inundem sua mente e blindem seu espírito. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Sexto, escreva o que você quer vencer hoje. Coloque no papel. O que tem tirado sua paz? O que você quer vencer nesse dia? O que você quer entregar a Deus agora? Escrever é uma forma de orar. É transformar o invisível em clareza. Sétimo, não lute sozinho. Encontre alguém para orar com você. Compartilhe essa oração. Crie uma corrente de fé. A batalha pode ser sua, mas a vitória sempre vem do Senhor. E agora, você pode estar se perguntando: mas e quando o peso vem sem avisar? No meio do dia? E se a angústia voltar? A resposta é: recomece. Ore, de novo. Não se entregue. A vida espiritual não é linear. É batalha. Você pode cair, mas deve levantar. Pode fraquejar, mas não se afastar. E quando o peso insistir, lembre-se, ele não vai permanecer. A opressão não é eterna. O desânimo não é maior do que a promessa e a dor. Por mais forte que pareça,
É só um sinal de que a cura está chegando. Deus não ignora a sua angústia, pelo contrário. Ele escolhe aqueles que estão no fundo do poço para fazerem história sobre o palco. Mas você precisa resistir. Você precisa decidir. Hoje eu não me entrego ao que sinto. Eu me apego ao que eu creio. Porque a fé não é ausência de dor. A fé é a certeza de que a dor vai passar. E agora aqui vai uma chave poderosa que pode mudar completamente sua forma de enfrentar o peso espiritual. Não reaja com a emoção. Responda com adoração. Quando sentir tristeza, louve. Quando sentir medo, ore. Quando sentir raiva, fique em silêncio e entregue. Quando sentir vazio, abra a Bíblia. A emoção quer que você desista. A adoração faz você resistir. Você está sendo treinado para vencer gigantes. Por isso, o treinamento é duro. Por isso, o dia começou pesado. O dia não vai terminar assim. Você vai usar tudo isso como degrau. Esse peso vai virar testemunho. Essa opressão vai se transformar em autoridade. Porque quando alguém vence as manhãs pesadas da alma, essa pessoa se torna a resposta para outros que ainda estão tentando acordar. Você não é fraco. Você é chamado. Você é resposta. Você é uma flecha afiada nas mãos de Deus. E nesse dia, nessa manhã, nesse exato momento, você está sendo reposicionado. Você não vai mais acordar com medo. Vai acordar com propósito. Vai levantar com direção, vai orar com convicção, vai viver com esperança. E toda a angústia que te pressionava vai virar história de vitória. Agora respire fundo, se prepare. Na próxima parte, vamos fazer juntos uma oração profunda, poderosa e libertadora. Uma oração que vai trocar o peso por paz, a angústia por propósito e o medo por fé. Agora, feche os olhos. Se é possível, respire fundo. Desligue o mundo ao seu redor. Esse momento é só seu com Deus. Vamos orar juntos. Senhor, neste instante, me coloco diante de Ti, com o coração apertado, com a alma cansada, mas com a esperança de que tudo isso não será em vão. Tu conheces cada pensamento que me aflige. Tu vês o peso que carrego logo ao acordar, a angústia que me toma sem motivo, a inquietação que aperta o peito. Mesmo quando tudo parece normal por fora, Senhor, se esse peso que carrego é espiritual, tira de mim agora. Se essa opressão vem de algo que eu não consigo ver, limpa o meu caminho. Se essa tristeza não tem nome, dá-me tua paz. Hoje, eu entrego este dia nas tuas mãos. Não quero andar mais com medo. Não quero começar as manhãs com culpa, ansiedade, pressão ou pavor. Eu quero te ouvir logo cedo. Eu quero te sentir no primeiro suspiro do dia. Vem, Senhor, e silencia as vozes que me confundem. Silencia as lembranças que me aprisionam. Silencia as acusações que tentam roubar minha identidade. Que toda tristeza sem explicação se transforme agora em fé inexplicável. Que todo peso que me impede de sorrir se torne leveza para recomeçar. Eu declaro sobre mim uma manhã de renovo. Deus está comigo. Deus é por mim. Deus habita dentro de mim. E se hoje eu chorei ao acordar, eu creio que até o fim deste dia, Tu farás brotar alegria. Guia meus passos, protege minha mente e guarda minha casa. Livra-me do mal que eu vejo, e principalmente do que eu não vejo. Porque Tu és aquele que me cerca por todos os lados, eu rejeito. Agora toda angústia espiritual, todo abatimento invisível, toda carga negativa lançada sobre minha vida. E declaro: o Senhor é minha força, o Senhor é meu escudo,
O Senhor é meu socorro bem presente. Me cubra com teu espírito, me cela com tua voz e me capacita para vencer, mesmo quando tudo dentro de mim quiser desistir. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando eu não entendo o motivo da dor, tu sempre revelas o propósito do teu amor. Amém. Agora, respire fundo novamente. Sinta a atmosfera ao seu redor. Você percebe? Algo já mudou. Algo já saiu. Algo novo já chegou. Você não está mais sozinho. Você não está mais no escuro. Você não vai viver este dia do mesmo jeito que acordou. E se essa oração tocou seu coração, se você sentiu que algo aconteceu no espiritual, escreva nos comentários agora mesmo: Senhor, eu entrego todo o peso a Ti. Deixe essa frase como uma semente de fé. E mais, compartilhe esta oração com alguém que precisa disso hoje. Você não faz ideia de quantas pessoas acordaram exatamente como você. E você pode ser usado como canal de cura. Salve esse vídeo. Reassista sempre que precisar. Ouça novamente se a angústia tentar voltar. Você está sendo armado espiritualmente com oração e palavra. E antes de sair, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as próximas orações e deixe seu like. Isso ajuda essa oração a alcançar ainda mais vidas. Que o Senhor te acompanhe em cada passo e que o dia que começou com peso termine com leveza, riso e paz. Hoje, você não vai viver pela emoção. Você vai caminhar pela fé e, amanhã, quando acordar, volte aqui, porque haverá uma nova palavra esperando por você.